fica uma impressão de que as pessoas não estão vivendo o que a gente está vivendo. Não tem essa atitude de celebrar, ao invés de olhar o que está faltando, o que ainda não aconteceu. Então, isso gera uma solidão, né? De, poxa, a gente aqui está vivendo tanta coisa e parece que as pessoas não estão enxergando, né? Apesar de serem familiares, apesar de serem sangue do nosso sangue, de conviverem com a gente, parece que eles estão com um outro olhar que a gente está. Até na questão da rede de apoio, que a gente sente uma dificuldade. Precisa muito, Então, assim, não é só uma rede de apoio, né? Que a gente fala assim, não, pode deixar que eu olho. Mas não é um olhar comum. As pessoas têm que entender que tem que ter um olhar redobrado, tem que entender que existe um perigo, um risco. Né? Tem até uma experiência que a gente passou, que a gente achou assim, impressionante. A gente estava num churrasco em família e o Apolo junto assim, da churrasqueira, e a gente viu que as pessoas não estavam notando assim, que ali tinha um risco iminente. Sim, né? sim. E a gente falou, tá vendo como é que a rede de apoio não é só ter pessoas juntos, mas é ter pessoas com esse olhar atento, com esse olhar individualizado, né? Olhando a necessidade da criança, que vai ser uma criança que não vai ter, às vezes, a mesma rapidez de identificar, não, isso aqui é um perigo, aqui eu posso me machucar. E a gente sente essa solidão desses fatos, né? Esses pequenos fatos do dia a dia que a gente olha e a gente se sente sozinho, realmente. Exatamente. Essa palavra que a Tainá falou é uma palavra-chave, né? Solidão, quando a gente fala sobre essa perspectiva do isolamento em que vivem as famílias atípicas, porque eu posso trazer meu exemplo concreto, né? Minha avó teve 7 filhos, ou seja, eu tenho vários tios, o Apolo já tem 6 anos, e desde que ele nasceu, desses 7 tios, desses diversos primos que o Apolo tem, da nossa família enorme, só um tio meu me ligou uma vez, olha, eu sei que não é fácil essa realidade, se precisar de um apoio, me liga, né? Uma ligação em 6 anos de um parente, num espectro aí de diversos familiares, né? Então, esse isolamento é real, mas ele também é uma potência. Eu acho que esse é um ponto que as pessoas não enxergam às vezes. Tem um provérbio africano que diz que uma pessoa é uma pessoa através de outra pessoa. Então, para você encontrar outras potências, o segredo é se conectar a mais pessoas. Então, foi por conta da parentalidade atípica que eu busquei redes de apoio e até mesmo formação mesmo, né? Hoje eu estou em 3 frentes de formação em letramento para famílias atípicas, né? A rede Amparo, por exemplo, tem o Encoraje, onde eu sou um professor de educação parental, onde eu aprendo com outros educadores parentais a lidar com a realidade atípica. Esse curso, por exemplo, Encoraje, é um dos primeiros cursos para famílias atípicas. Então, a gente precisa encontrar na nossa dor força e não motivo para a gente se isolar ainda mais e sucumbir nesse problema, porque esse é a maior dor das famílias atípicas é justamente a solidão. Então, a gente não pode, de maneira nenhuma, se isolar. Então, é muito importante falar sobre isso. Você que passa por esses desafios que nós passamos, não se isole, porque é justamente nas conexões que surgem oportunidades em diversas áreas. Eu estava falando, né, que surgem oportunidades profissionais, e é isso. Eu sou professor em 3 cursos de educação parental, eu dou consultoria em organizações sobre parentalidade atípica, os desafios da neurodivergência, né? Outro ponto também importante, eu falei que até na área espiritual, eu já estou servindo em 3 ministérios lá na nossa igreja, porque a gente percebe como que é preciso a gente se conectar, porque as pessoas realmente se isolam nas suas questões. A gente tem um grupo chamado Pais Mais Que Especiais na igreja, onde as famílias atípicas compartilham as suas dores. E o mais interessante, saiu uma pesquisa essa semana, dizendo que 6 em cada 10 homens é completamente sozinho, não tem um amigo. Ou seja, imagina esse pai atípico que é socializado numa sociedade que diz que masculinidade é potência. Ele não tem com quem dividir nada, né? Então, é muito importante falar sobre isso. Isso, vocês que são de qual igreja? Qual igreja? A Igreja Batista Atitude, na Barra da Tijuca. Conheço. Da pastora Aline. Isso, eu sim vou lá no Ministério da Inclusão. É top! Então vou levar a Carol lá, isso. ali é top. Com certeza. Qual foi o dia em que vocês realmente entenderam que o autismo não era o fim, era um novo começo? Maravilha. Olha, eu percebi isso principalmente quando eu descobri que eu também era autista. Porque eu falei, gente, olha só, eu fui socializado entendendo que o autismo é um problema. Aí descobri nesse caminho que meu filho está no espectro, ou seja,
A leitura que a sociedade me deu sobre o meu filho é que ele é um problema. Aí eu descubro que eu também sou autista, eu também sou um problema, então são dois problemas. O que vai acontecer aqui? Acabou, então? É game over para nós? Não pode ser. Isso não pode ser um ponto final. Então eu entendi que era preciso entender esse universo para, de fato, a gente se acolher. As pessoas confundem muito quando a gente fala de aceitação. Elas acham que aceitação é você chegar e, poxa, sou autista, pô, que chato, né? E aí ficar ali, né? Não, pelo contrário, o que tem de potência aí nesse espectro, né? E tem muitas coisas. A gente fala sobre interocepção, que as pessoas não sabem o que é, mas interocepção é justamente essa capacidade de saber o que está acontecendo dentro de você. Eu escuto, né? Mesmo aqui agora, eu escuto meu batimento cardíaco, sinto a minha circulação. Isso me ajuda a me autorregular emocionalmente, né? Você começa a explorar as potencialidades que existem em quem você é. E nos nossos filhos a mesma coisa. Então eu percebi que existia uma janela de oportunidades incrível para o nosso desenvolvimento pessoal, até para o nosso planejamento profissional, como eu dei esses exemplos aqui agora, inclusive na área ministerial, já que nós somos cristãos. Hoje a gente tem acessado uma série de espaços corporativos, organizacionais, escolares, para falar sobre isso, porque existe um silêncio enorme, um silêncio praticamente imposto, porque falar sobre gera aprendizado, e aprendizado gera incômodo. E esse incômodo, ele obriga as organizações a se reposicionarem, que é justamente o que não querem fazer. Custa dinheiro você ter uma mediação naquela sala, custa dinheiro você construir uma sala de autorregulação para uma criança que está em crise. Pouquíssimas escolas hoje têm um espaço para uma criança que desregulou e precisa de um espaço sem muitos estímulos, sem muitas cores, para que ela possa se autorregular de novo emocionalmente. Então, isso é investimento. E isso só vem com o letramento das famílias. As escolas dão graças a Deus das famílias que não buscam entender esse assunto, porque elas cobram menos, pressionam menos, não exigem absolutamente nada. A escola do nosso filho, por exemplo, a coordenadora disse pra gente, se nós não marcarmos reuniões com os pais, eles também não tem reunião nunca entre escola e família, né? Por falta de letramento, né? As pessoas não buscam entender. Então, realmente, cabe a você, pai, e a você, mãe, pressionar para que o seu filho tenha uma vida melhor. Porque se você esperar isso da política pública, do governo, sabe, de fora, não vai acontecer, infelizmente. Verdade. Olha, você estava falando aí, né, do que faz também trabalhos no Ministério. Sim. Eu acho que, assim, os espaços de fé, os espaços religiosos, né, eles são primordial nessa luta, né? Porque a gente trabalha com a questão da afetividade, com a questão do toque inicial. Então, acho que, assim, tem que se amplificar esses movimentos. E interessante também, né, que você falou sobre... eu descobri o autismo em mim, pô, eu sou uma pessoa que não tem futuro. Peraí, eu consegui chegar. Essa questão do capacitismo. A gente fez um passeio com os nossos alunos esses dias. Nossa. Né? E levamos eles a uma empresa de ônibus. E tinha um dos alunos que ele era fantasticamente, ele adorava ônibus. E chegou lá, ele teve a oportunidade de mostrar o trabalho dele. Porque as pessoas, às vezes, precisam só de uma oportunidade, gente. E ele fazia trajetos, montou um trajeto, uma planilha, que eles estavam montando um grupo enorme de pesquisa para desenvolver um projeto parecido com o deles. Aí, quando ele chegou lá e mostrou, olha aqui, eu sei fazer, a reação de todos foi uma reação de surpresa, né? Então, hiperfocos também podem auxiliar, ajudar, isso aí. Sim, com certeza. Perfeito. É isso mesmo. Então, tá chegando no fim. Já. Com certeza. Vamos agendar. Vamos agendar. Pouco tempo, gente. Fica assim, ó. Não, eu tava escutando ele falando, eu fiquei assim, eu falei, caramba, nem sei se sou eu mais. E um filme passando na nossa cabeça, né? Como a gente pode melhorar nesse aspecto, Mas o bom é que a gente está caminhando. Com gente. certeza, eu é quero verdade. que vocês saiam daqui sabendo que a gente está caminhando. Está acontecendo. Vamos lá. Que futuro vocês sonham para o seu filho e para todas as crianças pretas autistas do Brasil? Conta lá para eles. Nossa. Então, eu sonho com um futuro assim, de autonomia
e de liberdade e de poder de escolha. Então, assim, a gente fala muito da sociedade, como que olha para eles, como que faz para eles, o que a gente vai fazer para eles. E com o Apolo eu tenho aprendido que ele tem protagonismo. Ele já aos 6 anos de idade, né, ele já me ensinou muita coisa. A questão da fala, para mim, no início, também era uma barreira para que eu me comunicasse com ele. Então, teve um momento que, se ele não fala ainda e eu falo, por que não eu não vou falar com ele? Por que eu vou achar que o fato dele ainda não se expressar vai limitar o nosso relacionamento também nesse aspecto? Então, isso foi um ensino que o Apolo me deu. E as atitudes dele, né? Que ele, na verdade, é o que eu penso todo dia, né? As crianças, elas não estão nem aí se eu sou do suporte 3, suporte 2, suporte 1. Quem está preocupado com isso é a gente. Eles estão vivendo a infância deles. Ele pega o microfone, ele canta do jeito dele, e ele não quer saber, não estou falando, então não vou cantar, não vou pegar o microfone. Então, eu sonho com isso, com essa autonomia, com essa liberdade e esse poder de escolha. Exatamente, eu sonho exatamente a mesma coisa, que a gente possa simplesmente poder ser, né? Eu queria ser só o pai do Apolo, professor de inglês, como eu era antes, né? Mas aí, por conta dessa realidade capacitista da nossa sociedade, eu me vi obrigado a ser um autor, já com 6 livros publicados, a ser educador parental, consultor de diversidade e inclusão e consultor também em equidade. Mas por que eu faço tudo isso? Porque a sociedade não dá espaço para que pessoas e famílias como a minha simplesmente sejam. Então eu preciso trabalhar nesse letramento. E aconselho a você que vive essa realidade que faça o mesmo também, porque isso vai potencializar a maneira como você enxerga a sua própria vida. Então crie coletivos, grupos de estudo, compartilhe suas histórias nas redes sociais para que outras famílias se inspirem através da tua realidade e possam também trazer as suas questões para que elas sejam conhecidas por todos e essas pessoas saiam do isolamento. É muito duro esse dado, mas eu não sabia desse dado, inclusive, mas eu descobri que entre autistas como eu, nível de suporte 1, a maior causa de óbito é o autoextermínio. E por que isso acontece? Porque a gente vive num isolamento completo por conta do capacitismo. E a maneira que a gente tem de superar isso é nos conectando. É como eu disse, né, nesse provérbio africano que eu gosto tanto. Uma pessoa através de outra pessoa. E tem aquele outro provérbio que todo mundo conhece, né, que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Voltando àquele ponto fundamental que a Tainá trouxe nessa conversa, que é a multidisciplinaridade, sabe? Então, todas as equipes que trabalham com as pessoas neurodivergentes precisam trocar entre si. O professor falando com a neuropediatra, que fala com a terapeuta ocupacional, que fala com a terapeuta alimentar, que fala com a musicoterapeuta. As pessoas precisam trocar para que essa criança seja, de fato, acessada na sua máxima potencialidade. E outro fator que nem aparece na equação são as famílias, né? Eu trabalho há mais de 20 anos na prefeitura e vejo que não existe letramento em educação parental para as famílias. Isso precisa ser política pública para ontem. Porque quando uma família chega na escola com uma criança Down, TDAH ou autismo, ninguém na escola diz, mamãe, papai, olha só, você precisa saber disso, disso e disso aqui de ponto de partida, né? Para a gente começar. Não existe um letramento para essas famílias enquanto política pública e isso faz com que esse isolamento aumente ainda mais. Então, é parte nossa que tem algum letramento compartilhar o que a gente acessa. Então, faça isso, não se isole, porque no isolamento está a morte, né? Então, é preciso realmente ir para a multidão de conselhos, né? Como diz a palavra, que é onde está a sabedoria. A gente precisa buscar mais e mais pessoas para compartilhar histórias, compartilhar vitórias e compartilhar dores e desafios também, para que a gente busque soluções coletivas para tudo que a gente atravessa. Então, você não está sozinho, conta com a gente, com o Coletivo Pais Pretos, porque juntos somos muito mais fortes. E vai um recado também, principalmente para as mães, né? Sim. Porque a gente ouve muito, né? As mães típicas, mas principalmente as atípicas, né? Você é uma guerreira, você, né, tem um filho assim porque você dá conta. E aí a gente vai somatizando, a gente vai com as responsabilidades do dia a dia e dizendo que está aguentando e no fundo não está aguentando. Então, assim, o meu recado é não tenha vergonha de pedir ajuda, de dizer que não dá conta, de dizer que está sofrendo, de dizer que está doendo, de chorar e de parar também, né? Você também tem direito a descansar, você tem direito também a
ter um descanso mental. A gente tem visto também notícias tristes de mães que não têm dado conta e aí também não conseguem dar conta da própria vida nem do filho por conta dessa pressão. Olha, a Paula apareceu. Dá um oizinho, um tchauzinho assim. Essa sobrecarga mental. Então, assim, essa questão da rede que o Humberto falou é fundamental. E eu ouvi uma vez alguém dizer, né, que gostava muito de estar em grupo, de rede de apoio, porque lá existia uma frase que curava. E aí perguntaram, qual é a frase que cura? Eu também. Que é que a gente ouve nesses pais muito especiais, né? Você conta e a pessoa, eu também vivo isso, eu também passei por isso. Perfeito. E isso traz um quentinho, né, no coração, né? Você não está sozinho. Então, peça ajuda, grite por socorro, fala que não está bem, que não está dando conta, porque isso pode salvar vidas. Essa pressão por performar segurança também é algo que adoece extremamente os homens também, porque ser homem na nossa sociedade é dar conta. Então eu tô aqui para dizer que eu não dou conta. Eu faço parte do grupo Adultos no Espectro, Pais Mais Que Especiais lá na nossa igreja, Coletivo Pais Atípicos. Eu tenho psiquiatra, neurologista, terapeuta, nutricionista, ou seja, uma verdadeira rede de apoio para poder estar aqui. Eu não estou sozinho. Como eu disse, uma pessoa, através de outras pessoas. Tem vários profissionais por trás do meu sucesso, né? E à frente de tudo que a gente vem fazendo como família também, né? A gente tem pessoas que oram por nós, a gente tem um trabalho ministerial. O isolamento não serve nesse caso, em caso nenhum, né? Então, busque suporte para tratar todos os desafios, né? Que você atravessa. Isso é fundamental.